Bem-vindos ao nosso canal, onde exploramos as profundezas da fé e os mistérios da Bíblia. Hoje, mergulhamos em um dos versículos mais assustadores e profundos das Escrituras. Apartai-vos de mim, não vos conheço. Prepare-se para uma jornada de reflexão e reverência, onde descobriremos a gravidade dessas palavras e o que elas significam para a nossa caminhada espiritual. Junte-se a nós e permita que sua alma seja tocada pela verdade divina. Jesus falou sobre aqueles que serão rejeitados quando chegarem diante do Rei dos Reis. Ele dirá: em verdade vos digo, não vos conheço. Mateus 25:12. Imagine passar anos trabalhando duro para uma empresa, representando o dono em vários lugares, e ao voltar ouvir: quem é você? A sensação de rejeição seria acompanhada de medo, choque e descrença. Infelizmente, essa será a realidade para muitas pessoas quando se encontrarem com seu Criador. Paulo entendeu o quão devastador seria ouvir de Jesus: nunca vos conheci. Por isso, ele alertou os fiéis sobre a importância de focar no que realmente importa e manter uma disciplina espiritual rigorosa. Ele escreveu: não sabeis vós que todos os que correm no estádio correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis, e todo atleta se abstém de tudo, eles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. 1 Coríntios 9, 24 e 25. Paulo nos lembra que na corrida da fé, todos participam, mas é crucial correr com o objetivo de ganhar a coroa eterna. A disciplina e o treinamento são essenciais, pois lutamos por uma coroa que não perece. Portanto, eu não corro como quem corre sem rumo. Eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmuro o meu corpo e o mantenho sob controle, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. 1 Coríntios 9, 26, 27. Para cada crente, o mais importante deve ser o prazer e a aceitação do nosso Rei. Não são os aplausos dos homens, os títulos, a fama, os prazeres passageiros ou o lucro material. A verdade é que a vida não deve ser vivida do nosso jeito ou conforme nossos próprios padrões, mas em fidelidade às instruções de Deus, com uma caminhada verdadeira ao lado do Salvador e respeito pelo que o Pai manda. Paulo também falou a Timóteo sobre a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, preparou para ele. 2 Timóteo 4, 8. Ele estava confiante de que não seria rejeitado ao chegar ao céu, pois mantinha uma consciência limpa diante de Deus e vivia como um verdadeiro filho de Deus, não como um hipócrita. O dia do juízo. Imaginemos a alegria quando este mundo, como o conhecemos, chegar ao fim, ou quando nossa jornada na terra terminar, e ouvirmos de Jesus: muito bem, bom e fiel servo, entra no descanso do teu Pai. Mateus 25, 21, 23. O mestre elogiou o servo pela sua fidelidade e o convidou a compartilhar da sua alegria, um convite que todos queremos receber. Não importa quantos fingem que não haverá julgamento no fim desta vida. Isso não muda o fato de que Deus é o justo juiz diante do qual todos nós prestaremos contas. E na sua misericórdia, esse juiz providenciou um meio de redenção através do sangue de Jesus, para que possamos estar certos diante dele. Adorar o Pai deve ser algo verdadeiro, sincero e guiado pelo Espírito, ou não terá valor. Jesus, no Sermão da Montanha, focou nos corações de seus ouvintes, buscando transformar vidas, trazer cura, encontrar Deus de forma real e oferecer verdadeira liberdade das forças das trevas. Todo o julgamento foi entregue ao Senhor Jesus. Ele tem o poder de definir novos termos de vida e morte e julgar os homens de acordo com esses termos. Veja o que Jesus disse em Mateus 7, 21.
nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Isso serve como um alerta de que, no fim, muitos dirão: Senhor, Senhor, mas apenas aqueles que fizeram a vontade do Pai entrarão no reino dos céus. Profetizaram em teu nome? Talvez. Balaão e Caifás foram chamados a profetizar e Saul, contra sua vontade, esteve entre os profetas. No entanto, isso não garante a salvação. É importante perceber que alguém pode ser pregador, ter talentos para o ministério e até ter sucesso nele, e ainda assim ser perverso. Pode ajudar outros a alcançar o céu e ainda assim ficar fora da salvação. Dirão também que expulsaram demônios em teu nome. Isso pode ser verdade. Judas expulsou demônios e ainda assim foi um filho da perdição. Dirão também que fizeram muitas obras maravilhosas em teu nome. Mas é a verdadeira santificação e não os dons de línguas ou curas que Deus aceita. Graça e amor são mais valiosos do que mover montanhas. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, sou como o metal que soa ou como o símbolo que retine. E ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tenha toda a fé, de maneira tal que transporte montes, se não tiver amor, nada sou. 1 Coríntios 13, 1-2. Devemos estar atentos, pois confiar apenas em privilégios externos e performances pode nos levar a nos enganar e, no final, enfrentar destruição eterna. Somente aqueles que verdadeiramente servem a Cristo serão aceitos por Ele no dia final. Uma mera profissão de fé não é suficiente. Isso serve como um lembrete de que é possível cair de grandes esperanças para profundas desilusões. Tudo, exceto Cristo, é como areia. Algumas pessoas colocam suas esperanças no sucesso mundano, enquanto outras dependem da aparência exterior de crenças religiosas e dos privilégios e rituais associados. No entanto, todas essas coisas são passageiras e não confiáveis, e apenas uma verdadeira relação com Cristo pode oferecer esperança e segurança duradouras. Jesus reconhece um tipo de conhecimento que tem a ver com relacionamentos pessoais e não apenas com conhecimento intelectual. Jesus adverte que um dia dirá a um grupo de praticantes religiosos: Nunca vos conheci. Deus não gosta de enviar pessoas para o inferno. Os indivíduos mencionados por Jesus nesse contexto eram conhecidos por seus feitos espirituais impressionantes de profecia, expulsão de demônios e realização de muitas maravilhas. No entanto, essas ações, por si só, não têm valor sem uma conexão genuína com Jesus. A salvação se baseia no conhecimento pessoal de Jesus e em ser reconhecido por Ele. Em vez de apenas confessar verbalmente ou depender de obras espirituais, nossa conexão com Jesus é crucial para nossa salvação. Quando estamos conectados a Ele, estamos seguros e todas as nossas obras e milagres testemunham essa conexão. Sem essa conexão, tais feitos são insignificantes. A frase "apartai-vos de mim" é terrível e assusta. Significa separação de Jesus. O verdadeiro teste da fé em Cristo é a obediência à vontade do Pai. Simplesmente dizer que acredita e chamar Jesus de Senhor, Senhor não é suficiente. É preciso também seguir e obedecer aos mandamentos do Senhor. É possível conhecer e usar vocabulário religioso, memorizar versículos bíblicos e hinos, mas ainda assim falhar em seguir a vontade de Deus. Aqueles que nasceram de novo têm o Espírito de Deus vivendo dentro deles. Com a ajuda do Espírito Santo, conseguem entender e seguir a vontade do Pai.
O amor de Deus em seus corações os leva a obedecer a Deus e servir aos outros. Uma vez que a porta está fechada, ela permanecerá fechada para sempre. Embora alguns possam manter a esperança de que ela possa se abrir novamente, não há base bíblica para tal expectativa. Não podemos desconsiderar a importância de seguir fielmente a vontade de Deus. Este sermão é um presente divino, pois foi Deus quem nos deu. Devemos nos prostrar diante dele e submeter-nos à sua autoridade, pois todos seremos julgados. Então, como servir a Deus de maneira aceitável? Primeiro, venha com reverência. A palavra de Deus nos dá um vislumbre de como Jesus orava, mesmo que não estivéssemos lá para ver, graças à Bíblia. Em segundo lugar, seja verdadeiramente dedicado a Deus. 2 Crônicas 15, 14, 15. E juraram ao Senhor com alta voz, com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou por causa do juramento, porque com todo o seu coração juraram, e com toda a sua vontade o buscaram. E ele se deixou achar por eles, e o Senhor lhes deu repouso em redor. Por fim, devemos ser sacrifícios em nosso caminhar e trabalhar com Deus. A mordomia para com Deus exige sacrifício, pois obedecer nem sempre é conveniente, mas é necessário para receber as bênçãos. A Bíblia não é só sobre amor. Ela também nos alerta sobre coisas que podem ser bem assustadoras se não ficarmos atentos. Mas lembre-se, as partes assustadoras das Escrituras não têm a intenção de nos fazer temer a Deus. Deus é o oposto de ser mesquinho ou assustador. Seu amor é tão grande que ele sacrificou seu próprio filho para nos salvar. Esse é um sacrifício imenso. Deus criou tudo perfeito, mas o pecado nos separou dele. Salmo 5, 4, 7 diz que Deus detesta o mal e não quer ter nada a ver com os orgulhosos, mentirosos e aqueles que prejudicam os outros. Apocalipse 3, versículo 3 adverte: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Se, pois, não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Este versículo emite um aviso severo para não nos desviarmos do caminho do Senhor, mas mantermos-nos firmes nas palavras de Deus sem desistir. Além da aparição repentina de Jesus Cristo, que deixaria o mundo em total choque e dor, a recompensa dos incrédulos seria terrível. Um castigo eterno sem escapatória. Deus erguerá sua mão contra eles e retirará sua presença de suas vidas. Em Apocalipse 2, versículos 5, 7 e 16, Deus revelou sua intenção tanto para os arrependidos quanto para os não arrependidos. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. E se não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. O arrependimento é o único ingresso para qualquer homem entrar no reino de Deus, que é o principal objetivo de todo cristão. Jesus afirmou expressamente em João 3, versículo 3, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Cada advertência vem com consequências. A impenitência leva a resultados intoleráveis para o homem. Mateus 13, versículos 41 e 42, e capítulo 8, versículo 12, alertam: o Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos os que praticam o mal, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A Bíblia descreve o inferno como um lugar aterrorizante, com pranto e ranger de dentes, simbolizando a agonia que os malfeitores enfrentarão se não se arrependerem. O inferno não foi criado para o homem, mas para Lúcifer, que podia caminhar entre as chamas. Lúcifer, outrora adornado com pedras preciosas, conforme registrado em Ezequiel 28, foi lançado no abismo após sua queda do céu.
Apocalipse 20, versículo 10, nos revela: "E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão também a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre." É imprescindível aceitarmos Jesus em nossas vidas. Em João 3, versículos 15 a 17, Jesus proclama que todo aquele que crê pode ter a vida eterna nele. "Pois Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna." Deus não enviou seu Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. As Escrituras nos fornecem esses avisos aterradores sobre o julgamento, porque Deus não se deleita na condenação do mundo. Ele deseja que todo ser humano tenha a vida eterna, e é por isso que enviou o seu único Filho para a nossa redenção e expiação dos pecados. Jesus está chamando a todos para o arrependimento, a fim de evitar o castigo vindouro. O lago de fogo e a escuridão exterior serão o resultado da impenitência. Ele te chama para ser livre das amarras do pecado. "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." João 14, versículo 6. Receba o amor de Deus. Em Romanos 2, versículos 4 e 5, a Escritura descreve o amor de Deus por seu povo e sua disposição em sempre vir em nosso socorro. "Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, ignorando que a bondade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras para ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus." Sem o verdadeiro arrependimento, o propósito da morte e ressurreição de Cristo não pode se manifestar na vida de uma pessoa. Quando as portas do seu coração estão fechadas contra Deus, como ele poderia demonstrar seu amor em sua vida? Romanos 5, versículo 8, nos diz: "Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora que fomos justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele." O amor de Deus é tão grande e importante que ninguém deveria perdê-lo. Assim como um pai que realmente se preocupa com seu filho, Deus mostra muito amor a todos que o seguem, mas não apenas a eles. Deus também se preocupa com pessoas que ainda não acreditam nele e por todos que decidem segui-lo posteriormente. Jesus disse em Lucas 5, versículos 31 e 32, "Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento." Ele também afirmou em Lucas 15, versículo 10, que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O propósito deste alerta é vital, para que todos entendam que a existência do inferno é muito real e que ninguém deveria jamais experimentar o tormento e sofrimento que ele oferece. Portanto, é crucial que todos atentem para os avisos de se arrependerem e se afastarem do pecado. Este é um chamado para despertar, lembrando que os tempos finais estão se aproximando mais rápido do que podemos perceber. Jesus disse em Marcos 1, versículo 15, "O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho." Aqueles que não creram no nome do único Filho de Deus enfrentam um severo aviso contra a rebelião. 1 Samuel 12, versículo 15 alerta: "Porém, se não obedecerdes à voz do Senhor, mas rebelar-vos contra o mandado do Senhor, a mão do Senhor será contra vós, como foi contra vossos pais." Jesus também emitiu um grave aviso em Mateus 7, versículo 21.
Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso significa que nosso ingresso ao céu está também atrelado à nossa obediência, à vontade e à palavra de Deus. O aviso contra a desobediência não se aplica apenas a indivíduos, mas também a nações e países. Deus declarou em Jeremias 12, versículo 17, "Mas se não ouvirem, arrancarei de vez essa nação, arrancando-a e destruindo-a, diz o Senhor." Assim como as Escrituras revelaram em Isaías 3, versículo 8, "Porque Jerusalém tropeçou e Judá caiu, porque a sua língua e as suas obras são contra o Senhor, para provocarem os olhos da sua glória." Judá e Jerusalém enfrentaram grandes problemas porque não ouviram a Deus. Muitas pessoas têm incertezas sobre o que ocorre após a morte. Alguns acreditam que, após a morte, todos dormem até o julgamento final, quando então são enviados ao céu ou ao inferno. Existem diferentes crenças sobre o que acontece às pessoas depois que morrem. Alguns creem que, após a morte, as pessoas são imediatamente avaliadas e enviadas ao céu ou ao inferno. Outros acreditam que, após a morte, as almas são enviadas a um destino temporário, até o julgamento final, que determina seu destino eterno. Mas o que a Bíblia diz sobre o que acontece após a morte? Primeiramente, a Bíblia nos diz que após a morte, as almas e espíritos dos crentes são levados ao céu, pois seus pecados foram perdoados ao aceitar Cristo como Salvador. Para os crentes, morrer é estar ausente do corpo e presente com o Senhor. Por isso, estamos sempre de bom ânimo, sabendo que, enquanto estamos no corpo, estamos ausentes do Senhor, pois andamos por fé e não por vista. Estamos sim de bom ânimo e preferimos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor, segundo Coríntios 5, versículos 6 a 8. Os crentes terão esse corpo, alma e espírito reunidos e glorificados por toda a eternidade nos novos céus e nova terra. É incrível pensar que nosso Pai Celestial está tão ansioso para estar conosco que, quando morremos, Ele garante que sejamos automaticamente escoltados ao céu. O apóstolo Paulo nos assegura, em 2 Coríntios 5, versículos 6 a 8, sobre essa coragem e a preferência em estar ausente do corpo para estar com o Senhor. Após a morte, estaremos na presença de Deus. Não existe tal coisa como purgatório ou reencarnação. O cristão tem uma forte esperança no céu devido ao que Jesus Cristo fez por meio de sua morte e ressurreição. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. A herança que nos é reservada no céu é incorruptível, incontaminável e não se desvanecerá, reservada nos céus para vós. A segunda morte significa o castigo eterno para aqueles que não aceitam Jesus Cristo como seu Salvador. Incrédulos, assim como os crentes, parecem ser enviados imediatamente para um lugar de espera temporário, para aguardar seu julgamento final de ressurreição e destino eterno. Em Lucas 16, o rico é atormentado imediatamente após a morte e, clamando, disse: "Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe na água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama." Lucas 16, versículo 24. Segundo Apocalipse 20, versículos 11 a 15, todos os mortos incrédulos são ressuscitados, julgados no grande trono branco e lançados no lago de fogo. Olá, Isaías e viu um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu,
e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e os livros foram abertos. E outro livro foi aberto, o qual é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Estes são os destinos finais e eternos de todas as pessoas, baseados inteiramente em se confiaram ou não exclusivamente em Jesus Cristo para a salvação. Mateus 25, versículo 46, contrasta os destinos eternos. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Decidimos ir para o inferno. O inferno tem sido envolto em folclore e disfarçado em ficção por tanto tempo que muitas pessoas negam a realidade de tal lugar. Algumas pessoas pensam que é um mito. Isso é compreensível. Nossas mentes se rebelam contra a ideia de terror e aflição. Contudo, o conceito de inferno não é exclusivo à fé cristã. Séculos antes de Cristo, os babilônios acreditavam na terra sem retorno. Os hebreus falavam sobre descer ao Sheol, ou lugar de corrupção. Os gregos falavam da terra invisível. Mateus 23, versículo 33, reflete a advertência severa. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno. Uma das descrições mais vívidas do inferno vem de Jesus, em sua parábola do rico e Lázaro, destacando o sofrimento do incrédulo afastado de Deus. O rico, vendo Abraão ao longe com Lázaro ao seu lado, pediu por um alívio em sua agonia. Mas Abraão diz que havia um grande abismo fixo entre os dois mundos, impossibilitando a passagem de um lado para o outro. Em outras palavras, o homem no inferno decidiu seu caminho durante sua vida terrena e agora tinha que suportar as consequências de sua decisão de viver para si mesmo, em vez de para Deus, sem uma segunda chance. O inferno é uma realidade afirmada por Jesus e pelos ensinamentos da Bíblia. Deus não envia o homem para lá de bom grado. O próprio homem se condena ao inferno eterno devido à sua cegueira, teimosia, egocentrismo e amor ao prazer pecaminoso, recusando o caminho da salvação de Deus e a esperança da vida eterna com Ele. Sim, existe uma alternativa ao céu, e qualquer que seja a nossa imaginação sobre ela, sabemos que será a separação de Deus e de tudo que é santo e bom. Podemos questionar por que ignoramos o céu, agindo como se ele não importasse. Porque há uma falta geral de atenção ao céu, no pensamento e na pregação modernos. Se começarmos a pensar nos motivos do desinteresse pelo céu, aqui estão algumas conclusões. Promessas do céu na terra tendem a nos fazer pensar em nós mesmos, mas as coisas serão diferentes no céu. Experimentaremos a verdade do catecismo. O principal objetivo do homem é glorificar a Deus e desfrutá-lo para sempre. No céu, Deus, e não o homem, estará no centro de tudo, e sua glória será dominante. A palavra de Deus nos assegura que o céu é um lugar específico. Jesus nos disse em João 14, versículos 2 e 3. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. De certa forma, os cristãos são sem teto. Nosso verdadeiro lar nos espera, preparado pelo Senhor Jesus Cristo. Há outras histórias na Bíblia, onde não seguir as regras de Deus levou a problemas. O banimento de Adão e Eva do Jardim do Éden, em Gênesis 2,
versículos 16 e 17, onde Deus ordenou que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. A remoção de Saul como rei por sua rebeldia e desrespeito a Deus, em 1 Samuel 13, versículo 14 e 15, versículos 19 a 26, e a desobediência de Acã, em Josué 7, que trouxe ira de Deus sobre todo Israel, resultando na derrota diante da cidade de Ai. Esses episódios destacam a importância do arrependimento de nossos erros e da obediência a Deus. São advertências claras na Bíblia que Deus compartilha para que as pessoas não percam a chance de ser parte de seu reino. Enquanto isso, só se pode ver a presença de Deus através da fé e da obediência a seus mandamentos. Enquanto vivos, devemos buscar a face de Deus, pois o espírito não pode se arrepender ou confessar seus pecados após a morte. É por isso que aqueles que se encontrarem no lago de fogo ansiarão pela morte, mas não a encontrarão. Em Isaías 55, versículos 6 e 7, somos aconselhados a buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto está perto. O ímpio deve abandonar seu caminho e o injusto, os seus pensamentos. Deve voltar-se para o Senhor, que terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Deus prometeu que toda alma convertida e verdadeiramente arrependida viverá e não morrerá, e ele é fiel em suas promessas. Ezequiel 18, versículos 21 a 23 diz: Se o ímpio se desviar de todos os pecados que cometeu, observar todos os meus decretos e praticar o que é justo e direito, certamente viverá, não morrerá. Não. Me agradaria mais que o ímpio se convertesse de seus caminhos e vivesse, declara o Senhor soberano. Os cristãos são chamados não apenas ao arrependimento, mas também a espalhar a palavra de Deus, tanto em lugares próximos quanto distantes. Antes de sermos cristãos, devemos ser discípulos, ou seja, seguidores de Cristo, assim como Pedro, Tiago, João e os outros 9 discípulos portadores das boas novas. Em Tiago 5, versículos 19 e 20, somos lembrados. Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e alguém o fizer voltar, lembrem-se disto: quem converte o pecador do erro do seu caminho, salvará a alma dele da morte e cobrirá uma multidão de pecados. Desde Gênesis até Apocalipse, Deus critica seriamente a desobediência. Assim, os crentes devem assegurar-se de seguir a palavra de Deus, conforme apresentada nas Escrituras. O Senhor prefere a obediência aos sacrifícios, o atender mais do que a gordura de carneiros. 1 Samuel 15, 22. A obediência é recompensadora e só é possível com confiança. Noé, ao ouvir Deus, construiu a arca, protegendo sua família e os animais e evitando a morte. Josué também obedeceu às palavras de Deus e conquistou Jericó. Os crentes devem aprender a confiar em Deus, pois, obedecendo às suas palavras, desfrutarão dos dons especiais do reino. Oremos. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso e Eterno, reunimo-nos em Tua presença com corações humildes e espíritos reflexivos, contemplando a realidade do dia do juízo, um dia previsto em Tua Santa Palavra como um tempo de acerto de contas e verdade. Concede-nos a graça de compreender Teus ensinamentos e a coragem de vivê-los. Senhor, Tu és o Criador de tudo, o juiz dos juízes e a autoridade suprema sobre nossas vidas. Tua sabedoria é insondável e Teus julgamentos justos e verdadeiros. Reconhecemos nossas limitações humanas e nossa necessidade de Tua orientação e misericórdia. Pai misericordioso, à luz de Tua palavra, reconhecemos nossas falhas e os momentos em que nos desviamos de Teu caminho. Confessamos nossos pecados, conhecidos e desconhecidos,
e buscamos humildemente teu perdão. Chegará o dia em que toda obra, palavra e pensamento serão trazidos à luz. Um dia em que os segredos dos nossos corações serão revelados e a justiça de Deus prevalecerá. Ajudai-nos a compreender a seriedade desta verdade, não como fonte de medo, mas como um chamado para viver uma vida que te honre. Divino Mestre, guia-nos em tua sabedoria, ajudando-nos a discernir o certo do errado e a escolher o caminho que conduz à vida. Que o teu Santo Espírito nos faça entender melhor e nos dê força para seguir teu caminho. Deus gracioso, ajuda-nos a viver cada dia com a consciência da eternidade. Que este conhecimento nos inspire a atos de bondade, compaixão e amor. Permita-nos ser instrumentos da tua paz, espalhando tua luz num mundo que frequentemente caminha na escuridão. Pai do amor, enche nossos corações com o teu amor, para que possamos ver os outros como tu os vês. Ensina-nos a amar nosso próximo como a nós mesmos e a estender tua graça e perdão àqueles ao nosso redor. Senhor, em nossa jornada pela vida, enfrentamos provações e desafios. Nestes momentos, lembra-nos da tua presença e da tua promessa de nunca nos deixar ou desamparar. Concede-nos força para perseverar, mantendo nossos olhos fixos em ti, o autor e consumador da nossa fé. Salvador do mundo, agradecemos pelo dom da salvação através de teu Filho, Jesus Cristo. Nele, encontramos esperança e segurança, sabendo que aqueles que nele creem não perecerão, mas terão a vida eterna. Ajudai-nos a agarrar essa esperança como âncora para nossas almas. Pai Celestial, levantamos aqueles que ainda não te conhecem, que o teu Espírito mova seus corações, atraindo-os para a verdade do Evangelho. Usa-nos como teus vasos para compartilhar teu amor e verdade com eles.